Fala pessoal, beleza? Thiago aqui, Contrasta Marketing, e esse vídeo vai ser interessante para a gente refletir sobre alguns pontos relacionados a marketing e experiência do cliente, que ainda é um termo pouco praticado se a gente analisar a realidade, ainda mais considerando negócios menores, né? Pequenos, médios negócios assim que são mais pragmáticos e precisam se manter, não tem ali uma cultura estabelecida, em relação ao cliente, né? É como eu penso, analiso, inclusive como eu percebo enquanto cliente, né? E a gente vai tratar isso com alguns exemplos, e eu sempre me colocando na condição de cliente com algumas experiências que eu passei, e como prestador de serviço também, de algumas empresas que eu trabalhei, para a gente entender, hoje nesse mundo de inteligência artificial e dessa velocidade e de toda essa coqueluche que virou a inteligência artificial e o marketing com a internet e tudo mais, algumas coisas ainda não são praticadas diante disso tudo. E aqui na Contrasta eu sempre gosto de falar para os clientes que a primeira coisa que todo cliente precisa é pensar primeiro no relacionamento com o cliente, porque no início é difícil você imaginar isso como algo palpável, porque você precisa se manter, mas você precisa desde o primeiro momento começar a pensar nisso, e começar a pensar em como a tua empresa ela vai receber o cliente, porque isso é crucial para o marketing, para a empresa funcionar, tá? Então eu vou citar alguns exemplos. Eu coloquei aqui um guia para a gente pensar junto, como se a gente fosse um eletricista, um advogado, uma pizzaria, um luthier, que para quem não sabe é o profissional que conserta, faz manutenção de instrumentos musicais ali. Eu toco guitarra como hobby, então eu sou cliente de luthier, né? Levo guitarra, violão para fazer manutenção e tal. E o esteticista, né? Então vamos pensar. Você tá lá, com a internet, você tenta aparecer no Instagram, você tenta aparecer no Google, dentro do que você sabe, muitas vezes ali você começa sozinho e você quer fazer ali fotos legais, dentro do que você sabe, fazer uns vídeos, tem que aparecer no Instagram, tem que aparecer no Google, tenha o ChatGPT, vai para me dar alguma ideia aí, eu ouvi falar da inteligência artificial, só que existe uma coisa que você precisa pensar antes, que é como a tua empresa, a estrutura digital da tua empresa, como que você vai se posicionar, mas também como que vai ser o teu fluxo de atendimento em relação ao cliente. Quando eu falo isso, eu quero que você pense no seu funcionário, se você tiver, e eu quero que você pense em você mesmo, reflita. Como que você pensa o seu cliente? Se você parou para pensar, se você já ouviu falar no termo experiência do cliente. E aí eu vou dar exemplos aqui, e a gente vai pensar. Se você fosse um eletricista e você fosse prestar um serviço para um cliente, se a gente for pensar em estrutura digital, o que você precisaria ter? Você precisaria ter um número de WhatsApp, óbvio, hoje todo mundo tem. WhatsApp Business, sim, melhor, porque você ia configurar todo o teu WhatsApp Business ali, com as informações da empresa, o Instagram, Facebook, YouTube, se você tivesse e tal. Parece que é uma coisa muito distante, né, ter um YouTube, mas profissionais que pensam lá na frente tem o YouTube, tem o TikTok, tem um Instagram, quando eles conseguem planejar ali. Eu sei que existe um pragmatismo real e uma correria que faz com que você não consiga. Mas vamos pensar dessa forma. Um site, por que não? Você pode contratar um bom profissional. Inclusive nós da Contrasta fazemos também um site. Então você montou toda a sua estrutura ali. O que você precisa pensar depois que você monta essa estrutura de atendimento? Você precisa ter muito bem definido
que por mais que você seja um autônomo, você precisa atender o teu cliente com uma certa atenção e velocidade. Então, um outro ponto, depois que você tem essa estrutura montada, você precisa ter velocidade para atender o teu cliente. Então, nada de você recebeu a mensagem, você está fazendo qualquer coisa, você responde uma hora depois, se você poderia responder naquele momento, não. Isso já é uma coisa que já é um pecado contra a experiência do cliente. Óbvio que se você estiver atendendo um cliente naquele momento, sim, você pode responder depois. Só que você consegue ali automatizar no WhatsApp algumas respostas automáticas de uma forma bem legal, mensagens bem legais para o cliente, né? Uma coisa não robótica, assim, uma mensagem honesta. E uma mensagem de muitas vezes de boas-vindas e colocar ali no teu perfil os horários de atendimento, e na mensagem de boas-vindas você pode colocar um texto informando que se você não responder no momento, algo assim, tá? Você responde em breve, mas nunca deixar de responder no dia, porque não existe correria que faça você não responder no dia, tá? Então esse é um pecado que você comete. Uma outra coisa que você poderia pensar para o eletricista, marcou com o cliente, você tem que ser pontual. É o mínimo. Você tem que ser pontual, você tem que aparecer no dia que você marcou. Se você quiser ir além, você consegue fornecer dentro do teu WhatsApp um calendário com as datas disponíveis. Você pensa, putz, é um nível de organização que eu nunca pensei e não consigo administrar. Pois é, mas é isso que te diferencia dos outros profissionais. Uma outra coisa, as ferramentas que você tem. Você tem as ferramentas adequadas? Estou começando, eu não consigo ter tudo que eu queria para começar. Tá, tudo bem, mas você é um eletricista. E você precisa ter o básico funcional, né? Sabe o básico bem feito? Então, isso se aplica também às ferramentas que você precisa ter para trabalhar. Você precisa ser extremamente profissional. E ser extremamente profissional engloba essas coisas, tá? Então, esses são alguns pontos que vão fazer com que o teu cliente te enxergue de uma forma diferente. Tá? Isso tem a ver com a experiência. E não adianta pensar em marketing se você não consegue pensar dessa forma. Tá? Esses são pontos que eu considero básicos, mas que muita gente nem sequer parou para pensar ou tenta fazer da forma mais fácil. A forma mais fácil é a gambiarra, é o mais rápido, eu respondo depois. Enfim, tudo que é o contrário do que a gente está tratando aqui. E se você tem isso, você quer ir além, você consegue ter um Instagram, se você começa a pensar como é que eu consigo alcançar mais pessoas e gerar mais credibilidade em relação ao que eu faço, gerar autoridade, você pega o seu celular, abre o seu celular, você começa a gravar ali vídeos de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, sem edição mesmo. Você pega o celular, bota na frente, começa a falar sobre algo, sobre uma dica. Uma dica simples que você, como eletricista, sabe, porque você é eletricista, mas que as pessoas leigas não sabem. E aquilo vai fazer com que você vire uma referência. Coisa que você pode fazer ali durante 5 minutos do teu dia. Abrir, gravar algo, postar. Não precisa de edição, não precisa de nada. Só que você precisa de planejamento, precisa de estratégia. A estratégia? O planejamento já é uma estratégia. Você parar, planejar e fazer. Eu consigo fazer isso 3 vezes por semana. Legal. Então, tudo isso tem a ver com o teu marketing e experiência do cliente, como o cliente vai te perceber, como o cliente... Claro que aliado a todo esse tratamento, todo esse cuidado que você vai ter, tá? Então, esse seria o eletricista. Se a gente for pensar no advogado, e aí vou pensar em mim como cliente, cliente que eu já fui, de advogado, eu já lidei com advogados ruins, bem ruins, e já lidei com advogados bons. Mas mesmo o bom, ele pecou num ponto, que é a atenção e a atualização e a linguagem mais simples quando ia passar para mim alguma coisa em relação ao processo em questão. Então, é importante que você entenda, eu sei que é automático no dia a dia do advogado, e muitos advogados saem, inclusive,
da universidade e eles não conseguem ali criar uma linguagem mais acessível para as pessoas. Eles começam a falar um juridiquês. E é uma coisa que eu vejo que poucos param para pensar em adequar a linguagem. Então, a coisa crucial para um advogado é, na hora de elaborar o contrato, não só ter no contrato ali, que é dever do advogado comunicar as atualizações para o cliente, mas que também, não só ter isso no contrato, mas que ele faça isso de forma real para o cliente, de forma prática mesmo, só que numa linguagem clara. E tem que ter um momento ali, tem que fazer parte da agenda do advogado, tirar um momento para conversar com o cliente, em momentos-chave ali do processo, em atualizações ali que são importantes para atualizar, porque a gente, considerando que o Brasil ele tem uma justiça bem morosa, né, tudo muito devagar aqui, é crucial para o advogado criar um ambiente agradável para o cliente, quando ele for conversar com o cliente, quando ele for mostrar uma atualização, quando ele for mandar uma mensagem de WhatsApp, que inclusive eu não recomendo que o WhatsApp seja o canal para passar essas atualizações. Ele até pode, desde que você marque, como eu disse, crie uma agenda de atendimento para os seus clientes. Considerando a morosidade, a demora que a gente tem, não vai ser uma coisa que você vai fazer de forma assídua. Mas quando você for fazer, você tem que tirar um momento para você conversar com o seu cliente, nem que seja por telefone, tá? Faça uma videochamada se você puder, Google Meet, mas converse com o seu cliente, já que a tecnologia ela criou uma certa frieza e ajudou ao mesmo tempo. Faça isso de uma forma mais pessoal, mais próxima. Então faça uma videochamada, uma ligação, é válido, muito válido. E passe de forma clara no WhatsApp, no e-mail, mas converse com o seu cliente. E nunca de uma forma... Nunca demonstrando que você está com pressa. Tá? Então isso é muito importante. Isso faz parte da experiência do cliente. Muitos advogados, não só advogados, muitos profissionais, em nome de um pragmatismo que não é bom para ninguém, e de uma correria, isso aí faz parte da vida de todo mundo hoje, essa desculpa da correria, mas em nome desse pragmatismo, muitos profissionais e advogados também acabam não sendo tão atenciosos com o cliente. Então esse é o ponto principal que eu diria em relação ao advogado e todo o resto. Estrutura digital, ter um site, ter um Instagram, se puder, tá? Sei que a vida do advogado ela é bem corrida e tudo mais, só que o princípio ele é o mesmo. Você consegue pegar teu celular, abrir e falar de alguma coisa para ajudar um monte de pessoa na internet sobre coisas simples que você como advogado sabe, mas que a maioria da população, que não é advogado, não sabe. Você vai falar sobre aquilo. Então, o céu é o limite para você criar conteúdo na internet. Basta que você fale de coisas em linguagem acessível e que ajude, que dê informação para as pessoas, que seja útil. Você pode fazer isso. 5 minutos do seu dia, cria um planejamento, você consegue fazer, tá? LinkedIn é interessante e você consegue aparecer ali e se tornar uma autoridade aos poucos. Isso ocorre ali no médio prazo, se você consegue ter uma disciplina para gerar conteúdo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque você precisa pensar nisso antes de você pensar em marketing para a tua empresa, em contratar uma agência, né? Então, eu sempre procurei fazer um pente fino e obter essas informações do cliente e ver essa honestidade no cliente antes de fechar algo, porque senão fica uma coisa que não é interessante nem para a empresa que presta o serviço e nem para o cliente, né? No caso, eu trabalharia com advogado e com eletricista que de fato tivessem dessem valor a isso e aplicassem isso na profissão, na empresa deles. Tá? Porque aí é muito mais benéfico e faz parte da minha experiência também enquanto empresa, contrata marketing para prestar um serviço. Uma pizzaria, eu vou ser mais breve. A pizzaria é o que todo mundo espera. Bons ingredientes, prazo,
Treinamento, por que não? Muitas vezes, eu sei que é mais difícil, porque hoje, né, do motoboy, fornecer um uniforme, nem que seja uma camiseta para o motoboy, coisas básicas. Dá um incentivo também, faz parte. Aí a gente pensa em cliente interno, né, eu vou começar a falar sobre isso, porque eu vejo que muitos motoboys são negligenciados mesmo pelas empresas, mas é claro, isso dentro das possibilidades da pizzaria, você fornecer um ambiente de trabalho, mesmo que seja alguém ali autônomo que você contrata, para você oferecer um ambiente mais legal, porque ele não deixa de ser um cliente interno. O cliente interno, para quem não está familiarizado, é o funcionário. Tá? Cliente externo é o teu cliente que compra de você, o cliente interno é o teu funcionário. Então você precisa ter isso em mente, você precisa pensar no teu cliente interno. Dessa forma, cuidar um pouco dele, dar algum incentivo quando puder e tal. Perguntar sobre a vida, como é que tá, a moto tá legal, tal, como é que tá o capacete, cara, dentro das tuas possibilidades. Agora, prazo, ingrediente, a forma como essa pizza vai chegar no teu cliente. Eu já recebi pizza aqui, por exemplo, que ela veio bagunçada. E aí isso vai muito do motoboy também. Tem motoboy que pilota bastante, né? Só que ele se empolga e às vezes ele vira e... Enfim. Então, isso aí é legal. Como é que você consegue verificar isso? Óbvio, pedindo avaliação para o teu cliente. Criando um fluxo de atendimento interessante nesse sentido. No próprio WhatsApp, você tem que ser ativo. Você vai lá, você pergunta. Entre em contato com o teu cliente. Manda um folheto ou, enfim, da forma que você puder. Manda algo para o cliente. Na própria embalagem da pizza, se for o caso. Incentive o cliente a avaliar e entrar em contato caso tenha acontecido alguma coisa. Nem que seja para elogiar, para reclamar, mas ele entrar em contato. Tá? Crie essa possibilidade. Torne o contato possível. Faça isso visível para o teu cliente. E aí você consegue monitorar certas coisas que estão acontecendo que muitas vezes você não sabe, porque muito cliente não reclama, mas também deixa de comprar. Tá? Acontece com vários outros profissionais também. Aqui no caso ele está comprando pizza, mas se o cara é prestador de serviço, está prestando serviço de eletricista, muito cliente não vai reclamar, mas também não vai nunca mais te contratar, nem vai te indicar para ninguém. Um motivo ele teve. Se você não faz uma pesquisa, não tenta saber o que está acontecendo, e não cria um canal para que isso seja possível, como eu disse, deixa na embalagem da pizza. Investe um pouquinho, não é caro hoje. Cria uns folhetos, coloca na embalagem. Se você ainda, por exemplo, se você tem aquelas embalagens que não é personalizada nesse ponto, já fechou uma personalização de embalagem que não comporta ali uma mensagem, cara, cria, faz folhetos. Isso não vai, se você for uma empresa organizada, isso não vai pesar no teu orçamento você criar ali os folhetinhos e tal. Então manda para o cliente. E ele vai se sentir incentivando ele a entrar em contato, tá? Coloca um QR Code para ele escanear ali e tal, o WhatsApp da empresa, né? E se você quiser ir além, você pode criar um formulário. Mas claro que se tiver alguém para analisar isso aí para você, né? Para gerenciar essa questão, tá? E aí aquilo, Instagram. Mostra no Instagram como é o teu processo como é o teu dia a dia, como que é ali, como que o pizzaiolo trabalha, como que é a tua cozinha, cara. Aí é legal, você pode falar dos ingredientes, curiosidades sobre pizzas, sobre ingredientes, história. Cara, aí o céu é o limite também para tu criar. Você só cria bem o que você faz com vontade, com amor, o que de fato é o que você vive. Então, é simples. Simples mas dá trabalho. Não é porque é simples que não dá trabalho. Você já deve ter ouvido isso aí. Se não ouviu, é isso. Seja apresentada essa frase, tá? O simples dá trabalho. Luthier, como eu disse para vocês, eu toco guitarra como hobby e eu já tive muitas decepções com luthier. E aí tem apenas um que até hoje eu recomendo de todos os que passaram, por todos que eu passei, pelos quais eu passei como cliente. E o melhor marketing de qualquer profissional é atender bem o cliente e ser extremamente bom no que você faz. Porque o teu cliente ele vai te indicar.
A melhor coisa, vocês sabem, o melhor marketing é a indicação. É o boca a boca. É alguém que te indica para outra pessoa. Esse é o melhor marketing. Assim como, se você prestar um mau serviço, as pessoas elas vão falar de você para um conhecido. Vão falar de mal de você como profissional. Então tem o luthier, que eu mandei uma guitarra recentemente para ele. Eu estou em São Paulo, eu mando para o Rio de Janeiro, o interior do Rio de Janeiro, porque é o único cara que eu confio e o único cara que prestou um serviço de excelência. Então quando ele recebe a guitarra, ele abre o case da guitarra, que é a mala da guitarra, ele mostra a guitarra, ele faz vídeos, ele fala como é que chegou, ele começa a tratar ali, ele faz um onboarding do instrumento. Sabe o termo onboarding? Quando você, por exemplo, se você é uma empresa, você recebe um cliente novo, você faz um onboarding daquele cliente, você tem você está dando as boas-vindas, você está ali mostrando algumas coisas, algumas instruções iniciais para o teu cliente, o onboarding de funcionário também. Empresas que fazem isso é muito legal, porque você começa a apresentar a empresa, mostra ali os manuais de processos internos da sua empresa, de ferramentas, de coisas. Isso faz parte de um onboarding, né? A pessoa entrou, ela está a bordo da empresa e ela precisa entender algumas coisas. O Fabiano, até então, que é o luthier, que eu mandei a minha guitarra, que é o luthier que eu recomendo, esse que a gente está tratando, ele faz tudo isso. Ele faz o onboarding do instrumento. E ele começa a falar o que ele dá o diagnóstico, ele te mostra, ele tira fotos. Ele é um cara super requisitado, ele é o cara que cobra mais caro que eu conheço, mas ele é o cara que entrega o melhor serviço e que eu não me importo em pagar caro. Então, cliente não se importa em pagar caro, tá? Se ele puder pagar, ele vai pagar caro para o cara que o atende bem nesse nível. Então, eu vejo muito profissional, já passei por muito profissional que às vezes eu fico esperando uma foto. Como é que tá aí uma atualização? Não tem. E é sempre a resposta correria que cria um ruído na comunicação, ruído no relacionamento. Não tem, o cara não tem tempo. Essa é a desculpa. Cara, não seja esse profissional. Você tem tempo. O que você não tem é interesse. Ou você é muito desorganizado. Então você precisa ter isso em mente. Esse luthier, ele é um cara super requisitado. Ele, inclusive, é o cara que tem os equipamentos mais legais que eu já vi na luthieria. Ele investiu nisso e tem muito luthier, muito profissional, que eu vejo que passa anos e não investe em equipamento. Então, peque pelo exagero. Seja exagerado, mas seja exagerado fornecendo para o teu cliente um atendimento como se ele estivesse se sentindo abraçado. É isso que você precisa saber. Eu me sinto assim com esse luthier, o Fabiano. E quem for guitarrista aí, eu tá indico se vocês quiserem. Então, enfim. Porque vale muito a pena e é muito satisfatório você ter você saber que você manda um instrumento e vai ser tratado com respeito. Qualquer serviço, né? Qualquer coisa. Quando você é cliente, você quer ser tratado com respeito, com cuidado, ou da forma que você trataria se você for uma pessoa de caráter, uma boa pessoa. Esteticista vai seguir a mesma coisa como vocês já devem imaginar. Você cria a sua estrutura digital, aí é legal. Aí é até mais, eu diria, todos esses profissionais aqui precisam de uma vitrine, dessa estrutura digital. Site, Instagram, TikTok, YouTube, se puder. Mas para o esteticista, que é uma questão mais atribuída à imagem, ao ofício, né? É praticamente obrigatório você ter redes sociais muito bem trabalhadas. Mas tem que ser uma coisa ativa, tem que ser uma coisa feita diariamente, de verdade. E muito esteticista eu vejo que foca muito no Instagram e não foca no YouTube. Foque no YouTube. O YouTube é, depois do Google, o lugar mais acessado que existe. Tá? O Instagram é importante para você criar marca. Pense nisso. Hoje é até mais importante do que o próprio Google. Para você ter ali uma credibilidade. Porque, né, as pessoas veem que o Instagram é uma coisa mais diária. Então a pessoa está vendo. Se você tiver um Instagram ali abandonado, isso cria também um problema. Agora, no caso do YouTube, é legal porque você está criando uma diferenciação. Você consegue fazer vídeos ali de 10 minutos falando sobre dicas, cuidados de pele, por exemplo. Ou falando dos próprios procedimentos que você oferece, mas explicando passo a passo como funciona, tirando dúvidas,
lendo as perguntas. Muitas perguntas nos vídeos do YouTube geram para você ideias para os próximos vídeos, por exemplo. E você pode criar conteúdo infinito, simplesmente falando da sua rotina. Lembra que eu falei que gerar conteúdo é muito fácil quando você fala do que você vive e faz? Principalmente quando você faz isso com vontade, com amor. Você vive de fato aquilo. Então, é muito fácil você gerar um conteúdo se você tem disciplina, se organiza e você vive de fato aquilo que você faz, que você se apresenta como, você vive aquilo. Então, faça isso, tenha essa estrutura e apareça. Mas não adianta ter nada disso se você não tem um sistema de atendimento interessante para o teu cliente. Tá? Esteticista também tem que ter. Isso tem que ser cultura da empresa. Contratou uma recepcionista, contratou alguém para ficar no WhatsApp. Essa pessoa precisa entender que a tua empresa é diferente. Ela atende de forma diferente. A tua empresa, ela não existe na tua empresa correria. Não existe na tua empresa não tive tempo. Não existe na tua empresa deixar para depois. Não existe para a tua empresa esse pragmatismo que muitas pessoas falam hoje, mas que na verdade é uma desculpa para a falta de sensibilidade, tá? Para atender e para ter atenção. Todo mundo consegue encaixar, principalmente quando a gente fala de cliente. A pessoa está te dando dinheiro em troca de um serviço ou de um produto. Então é essencial, é obrigatório, é básico, fundamental que você ofereça para essa pessoa o teu tempo que ela está pagando. Tá? Óbvio que isso precisa ter um certo controle. Eu sei que existem clientes que vão, às vezes, querer sugar a sua energia, mas, via de regra, você precisa ter isso muito bem estabelecido. Um bom atendimento, prestar uma boa experiência do cliente. E isso que cria todo um ambiente para o teu marketing fazer sentido. Tá? Essas coisas, elas são ligadas. Não tem para onde. Você não faz um bom marketing sem experiência do cliente dessa forma, pensada nesse nível, tá? Então esse é o vídeo com Traça Marketing, eu, Thiago Soares. Entre em contato com a gente se você quiser anúncios para sua empresa, se você quiser fazer anúncios nas redes sociais, anúncios no Google, se você quiser uma consultoria para montar uma loja virtual, um e-commerce, se você quiser um site, entre em contato, vai ser um prazer. E até uma consultoria de experiência do cliente, como você pode melhorar e como você pode criar meios de atender melhor o teu cliente. Tá? É isso aí. Um abraço e deixem aí nos comentários dúvidas, perguntas, sugestões. É isso. Até mais.